Você já sentiu aquele cansaço que não vem do corpo, mas da alma? Como se algo invisível te segurasse, drenando sua energia e sufocando sua paz? Não é culpa do trabalho, nem das circunstâncias externas. É o peso das escolhas que você adiou, dos pensamentos que sabotam em silêncio e de algumas pessoas que insistem em roubar o que há de melhor em você. Este vídeo é um convite para romper com tudo isso, um chamado para liberar o que te prende e abrir espaço para o que realmente importa, sua evolução. Inspirados pela sabedoria estoica, vamos expor os 10 ladrões invisíveis que têm roubado sua paz e, o mais importante, te mostrar como eliminá-los de vez. Tudo começa com uma decisão. Escolher deixar para trás o que pesa, escolher dizer não ao que não serve mais e escolher viver uma vida que honra quem você realmente é. Hoje é o dia de transformar sua realidade, de trocar o cansaço pela liberdade, a dúvida pela coragem e o peso pela leveza. E só existe um preço para isso: agir com coragem. Então, vamos começar. 1. A preocupação com a opinião dos outros. Você já esteve em uma sala cheia de pessoas desconhecidas, sentindo o coração disparar e as mãos suarem, enquanto tentava desesperadamente pensar em algo para dizer sem parecer bobo? Essa sensação mostra o quanto a opinião dos outros pode nos impactar. E não é só desconforto, ela pode realmente nos travar. Quantas vezes você já desistiu de algo importante, como pedir uma promoção, expressar uma ideia ou compartilhar algo sincero, apenas por medo de ser julgado? Em vez de agir, muitas vezes nos retraímos tentando moldar nosso comportamento para agradar os outros ou atender às expectativas que achamos que eles têm. Esse medo é como um motorista imprudente. Se você deixar que ele assuma o controle, sua vida será guiada por críticas, rejeições e julgamentos. Mas aqui está a verdade: a vida é sua. Quanto mais tenta agradar a todos, mais se afasta de quem você realmente é. Como disse Epicteto, se você quer melhorar, esteja preparado para ser ridicularizado, desprezado e ignorado. A verdadeira liberdade está em ter coragem para enfrentar as críticas e viver de acordo com seus valores, e não em agradar os outros. Mas por que nos preocupamos tanto com o que os outros pensam? Esse medo não surgiu do nada, ele é uma herança dos nossos ancestrais. Para eles, ser aceito pela tribo era questão de vida ou morte. Hoje, mesmo que nossa sobrevivência não dependa disso, nosso cérebro ainda reage como se rejeição fosse uma ameaça grave. Quando você vive preocupado com as opiniões alheias, você se torna um prisioneiro invisível. Mas saiba, você não está sozinho. E mais importante, existe uma saída. O primeiro passo é perceber quando o medo está no controle. Sempre que pensar, o que vão achar de mim? Lembre-se, é o medo falando, não a verdade. Esse pensamento é um sinal de que você está deixando o rabo abanar o cachorro, ou seja, está permitindo que o medo controle suas ações. Pergunte a si mesmo, isso realmente importa? E então traga à mente o que é verdadeiro sobre você. Repita, eu sou bom nisso, eu me preparei, tenho algo valioso a oferecer. Essas afirmações simples ajudam a enfrentar o medo e aumentar sua confiança. Outra estratégia poderosa é criar sua própria filosofia pessoal, uma frase que resuma quem você é e o que acredita. Pode ser algo como: vou ser corajoso mesmo com medo, ou quero melhorar todos os dias. Um exemplo disso é Pete Carroll, um renomado técnico de futebol americano que segue a filosofia: sempre competir. Para ele, isso significa dar o melhor de si em todas as áreas da vida, seja como treinador, pai ou amigo. Essa frase o guia, mesmo sob pressão, sejam elas derrotas ou vitórias. Epicteto também nos ensina: primeiro diga a si mesmo o que gostaria de ser, e depois o que tem que fazer. Crie uma filosofia que resuma seus valores mais profundos e viva de acordo com ela, todos os dias. Ela será sua bússola, especialmente nos momentos difíceis. E haja, mesmo com medo, pois agir é a melhor forma de enfrentar o medo. Cada vez que você faz algo mesmo com receio, está crescendo e se fortalecendo. É como aprender a andar de bicicleta. No começo, você pode se desequilibrar e até cair, mas cada pedalada o aproxima do equilíbrio e da confiança. Do mesmo jeito, cada pequena ação o ajuda a avançar e a se tornar mais forte. Deixe de carregar o peso do medo das opiniões alheias
E não se limite pelo que os outros podem pensar ou dizer sobre você. Tenha coragem de compartilhar seus sentimentos com alguém especial, de arriscar alguns passos de dança, mesmo sem saber, e de ousar mais no trabalho. Mas isso não quer dizer ignorar o medo. Significa reconhecê-lo, aceitar que ele está ali, mas não deixar que ele controle suas decisões. No fim, viver com autenticidade e propósito vale muito mais do que ser prisioneiro das expectativas dos outros. Na próxima vez que o medo surgir, respire fundo. Lembre-se de quem você realmente é e siga em frente. Escolha ser você mesmo, porque viver de forma autêntica é o que dá sentido à vida. 2. Os pensamentos negativos. Já percebeu como os pensamentos negativos chegam sem avisar? Como aquele visitante chato que entra, se senta no sofá da sua mente e começa a mandar em tudo. O pior é que muitas vezes somos nós que entregamos a chave. Não porque queremos, mas porque acreditamos que eles têm o direito de estar ali. Mas e se eu te dissesse que isso pode mudar? Que você pode trocar a fechadura e assumir o controle? Esses pensamentos são apenas velhos hábitos, caminhos que levam sempre ao mesmo lugar. A frustração. Quantas vezes você já pensou, nada dá certo para mim, ou eu devia ter feito diferente? Esses pensamentos, quando repetidos, criam raízes profundas. E o que você acredita, mais cedo ou mais tarde, vira sua realidade. É como esperar frutos doces de uma árvore com raízes envenenadas. O resultado nunca será bom. A verdade é que esses pensamentos não mostram a realidade. São como sombras em um quarto escuro. Parecem assustadores, mas somem quando você acende a luz. Aqui entra a sabedoria de Platão. Ele diz: o homem que vence a si mesmo é mais poderoso do que aquele que conquista cidades. O verdadeiro poder não está em controlar o mundo à sua volta, mas em comandar sua mente. Isso começa com você percebendo que não precisa acreditar em tudo o que ela diz. A doutora Rachel Goldman, PhD em psicologia, reforça essa ideia ao dizer: nossos pensamentos, emoções e comportamentos estão todos interligados. Todos nós temos pensamentos inúteis de vez em quando, mas o importante é aprender a lidar com eles para que não mudem o curso do nosso dia. Então, por onde começar? Pelo silêncio. Não lute contra os pensamentos negativos. Reconheça que eles estão ali, mas não dê força a eles. Pense neles como um rádio tocando ao fundo. Ouça de longe, sem aumentar o volume. Quanto menos atenção você der, mais fracos eles ficam. Tente visualizar seus pensamentos como nuvens passando no céu. Você pode observá-los sem segurá-los. E lembre-se, você é o céu, não as nuvens. Quando um pensamento surgir, pare e pergunte a si mesmo: esse pensamento é útil? Ele me ajuda ou me atrapalha? Como ele está me fazendo sentir? Só de refletir sobre isso, você já enfraquece os padrões negativos. Muitas vezes, esses pensamentos são exageros ou interpretações erradas da realidade. Quando você percebe isso, começa a retomar o controle e passa a ver o mundo com mais clareza. E uma das nossas últimas estratégias é praticar o desapego. Isso não significa se afastar do mundo, mas deixar os pensamentos ruins irem embora. Eles são como nuvens passageiras, enquanto você é o céu que sempre permanece. Como disse William Wordsworth, nosso destino é moldado pelos pensamentos. Eles constroem ou destroem nossas vidas. Superar pensamentos negativos não exige grandes lutas. É uma prática constante de atenção e gentileza com você mesmo. No fim do dia, o que você pensa define o que você faz, e o que você faz mostra quem você é. Então, troque a fechadura e recupere as chaves. A casa é sua. 3. O desejo de controlar tudo. Quem nunca quis planejar cada detalhe da vida, esperando que tudo funcionasse perfeitamente como um relógio? Parece lógico, mas essa busca por controle total é apenas uma ilusão. E, ironicamente, quanto mais tentamos segurar tudo, mais sentimos o chão escapar sob nossos pés. Pense nisso. O desejo de controlar tudo é como amarrar um nó em si mesmo, acreditando que está se protegendo. Mas, na verdade, estamos criando uma prisão mental. Cada vez que insistimos que, com esforço suficiente, tudo vai sair exatamente como queremos, estamos construindo mais paredes ao nosso redor. Só que a vida não funciona assim. Ela não é rígida, é um fluxo constante. E quanto mais resistimos a isso, mais sofremos. O escritor Jorge Luiz Borges disse algo profundo.
A dúvida é um dos nomes da inteligência. Quando tentamos controlar tudo, negamos a incerteza, e é justamente na incerteza que a vida cresce e se transforma. Mesmo assim, muitas vezes tentamos prever o imprevisível. Fazemos planos detalhados para coisas que não estão ao nosso alcance, como a reação de outra pessoa ou o clima de um dia importante. É como tentar segurar a areia com força. Quanto mais apertamos, mais ela escapa. A filosofia estoica nos ensina algo simples, mas poderoso. Foque apenas no que está sob seu controle e solte o que não está. Essa mudança de perspectiva pode transformar sua vida. O mundo continuará girando, independentemente dos nossos esforços para controlá-lo. Algumas coisas vão dar certo, outras não. E isso é a essência da vida. Como Franz Kafka disse, você é livre e isso é suficiente. Ou como Marco Aurélio escreveu, você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. O verdadeiro controle não está em lutar contra o imprevisível, mas em aceitar com maturidade que nem tudo depende de nós. Nessa aceitação, encontramos força, paz e liberdade. 4. A bagunça mental e física. Você já sentiu que a vida está mais pesada do que deveria? Você olha ao redor e percebe que não é só impressão. Louça suja, roupas espalhadas, tudo fora do lugar, e cada detalhe parece gritar por atenção. E sua mente segue o mesmo padrão, cheia de pensamentos desordenados. Essa ligação entre a bagunça externa e a interna não é coincidência. Gustave Flaubert, escritor francês conhecido como o pai do realismo, dizia: a ordem exterior contribui para a paz interior. Nosso espaço reflete como estamos por dentro. Quando vivemos cercados de desorganização, ela não só incomoda visualmente, mas também drena nossa energia, clareza e equilíbrio. Pense nisso. Imagine entrar em um quarto bagunçado. Antes de fazer qualquer coisa, você já sente o peso do desânimo. O ambiente parece sugar sua energia apenas por existir assim. É exatamente isso que a desordem faz. Ela transforma o espaço em uma fonte de sobrecarga constante. Não é à toa que Thich Nhat Hanh, filósofo budista, dizia: para que o som de um sino seja claro, a mente precisa estar limpa. Colocar ordem tanto no físico quanto no mental é um ato de autocuidado. Não é só sobre organização, mas sobre respeito por si mesmo. Mas por onde começar? O segredo está nos pequenos passos. Não tente mudar tudo de uma vez. Escolha um canto, uma gaveta, um pequeno espaço e pergunte a si mesmo: isso realmente é necessário? Esse simples gesto não é só sobre organizar o espaço físico, mas também sobre criar espaço dentro de você para o que realmente importa. Nossa mente também acumula bagunça, como preocupações, mágoas e pensamentos que não servem mais, mas que insistimos em carregar. É como guardar roupas que nunca usamos. Mas liberar essas cargas, mesmo que em silêncio, é um ato de coragem. Antoine de Saint-Exupéry, autor de O Pequeno Príncipe, disse: a perfeição é alcançada, não quando não há mais nada a acrescentar, mas quando não há mais nada a retirar. Isso vale para tudo: objetos, tarefas e até pessoas que já não têm lugar em sua vida. Não é preciso grandes gestos para soltar essas amarras. É um processo discreto, mas transformador. Cada vez que organizamos o que está à nossa volta, começamos a organizar o que está dentro de nós. Não é mágica, é reflexo. Cada objeto que você solta, cada pensamento que deixa seguir, é como tirar um peso de cima de você. Pouco a pouco, o caos se transforma em clareza, e a paz que você busca começa a emergir. Então, comece hoje, sem pressa. Organize um canto, solte um pensamento e libere o que não faz mais sentido. A ordem, por mais simples que pareça, é uma forma poderosa de se reconectar com sua essência. 5. As relações tóxicas. Não há pior cego do que aquele que não quer ver. Provavelmente essa frase já cruzou seu caminho. Ela nos lembra que nos acostumamos e insistimos em manter perto pessoas que, sem perceber, sugam nossa energia, como se fossem indispensáveis. E isso não acontece só em relacionamentos amorosos. Relações tóxicas podem aparecer em qualquer lugar, na família, no trabalho, entre amigos. Mas aqui está o ponto curioso: ninguém nos obriga a ficar. Mesmo assim, suportamos em silêncio, como se nos afastar fosse errado ou insensível. Mas será que é?
Na verdade, romper com essas relações pode ser o maior ato de amor próprio que você pode fazer. Como Nietzsche disse, aquele que luta com monstros deve cuidar para que não se torne um. Algumas pessoas carregam tanta negatividade que transformam tudo ao redor em um campo de batalha emocional. E ao conviver com elas, é fácil perder de vista quem você realmente é. Elas nos diminuem tanto que, pouco a pouco, perdemos nossa própria autenticidade. A sabedoria dos estoicos nos lembra: não podemos controlar o comportamento dos outros, mas podemos decidir se essas pessoas continuarão em nossas vidas. E essa decisão exige coragem. Muitas vezes, desapegar parece fraqueza, mas na verdade é um dos maiores atos de respeito por si mesmo. Pense em sua energia como a bateria do celular. Quando está acabando, você não pode se dar ao luxo de gastar com qualquer coisa. Do mesmo jeito, sua energia e saúde mental devem ser reservadas para relações que te fortalecem e não que te desgastam. Se você sente um aperto no peito ao ver uma mensagem ou sai de um encontro se sentindo esgotado, isso é um sinal de que seu corpo está falando com você. Preste atenção. Aqui entra a estratégia do silêncio. Não é sobre brigar, tentar mudar o outro ou criar um drama, é sobre se afastar com calma. Reduza o tempo com essas pessoas, dedique-se menos. Encare isso como fechar um ciclo, uma página que você vira no livro da sua vida. Epicuro dizia: não é o que temos, mas o que desfrutamos que constitui nossa abundância. Eliminar relações tóxicas não é rejeição, é sabedoria, é abrir espaço para conexões que realmente te nutrem. Por isso, declare para si mesmo: eu mereço mais. 6. Hábitos sabotadores. Já parou para pensar como pequenos hábitos do dia a dia podem roubar sua paz e energia? É como uma torneira pingando. No início, o som mal incomoda, mas com o tempo ele irrita e o desperdício acaba gerando grandes consequências. Pegue, por exemplo, o hábito de olhar o celular assim que acorda. Parece inofensivo, não é? Mas de repente, lá se vão 20 minutos ou mais, e você começa o dia cercado de notificações, comparações e distrações. Ou aquele energético que você toma sem pensar, não porque quer, mas por costume. Pequenas ações assim, repetidas diariamente, tornam tudo mais complicado do que deveria ser. Esses hábitos sabotadores são tão sutis que muitas vezes nem percebemos. É fácil culpar o trânsito, o chefe ou a falta de tempo, enquanto ignoramos nossas próprias escolhas, aquelas que gota a gota nos afastam do equilíbrio. É como encher um copo lentamente. Um hábito ruim aqui, outro ali, até que ele transborda. E o que transborda não é coisa boa, mas sim ansiedade, falta de foco, cansaço e frustração. E a solução não é mudar tudo de uma vez, mas fazer pequenos ajustes. Os estoicos nos ensinam que a verdadeira força está na constância. Por isso, escolha um hábito e concentre-se nele. Da próxima vez que você pensar em pegar o celular ao acordar, pare e pergunte-se: isso vai me ajudar ou atrapalhar? Se a resposta não for positiva, escolha outra coisa. Alongue-se, beba água ou simplesmente olhe o dia pela janela. Como Hemingway escreveu: o rio parte as pedras não pela força, mas pela constância. E se parecer difícil, lembre-se das palavras de Sócrates. O segredo da mudança é focar toda a sua energia, não em lutar contra o antigo, mas em construir o novo. Você não precisa divulgar isso nas suas redes sociais ou mandar no grupo da família, apenas comece. Seus resultados serão a melhor prova de sua mudança. Qual hábito pequeno você pode eliminar que já não faz sentido? Deixe nos comentários e assuma esse compromisso com sua vida, porque no final, são esses pequenos passos que moldam a pessoa que você deseja ser. 7. Falar em momentos de emoção. Quantas vezes você já disse algo no calor do momento e depois se arrependeu? Palavras ditas na emoção são como pregos cravados na madeira. Mesmo que você os retire, as marcas ficam. Pensar antes de falar não é só autocontrole, é sabedoria e respeito. Falar por impulso é como jogar uma pedra no rio. A pedra afunda e desaparece, mas as ondas se espalham para longe. Do mesmo jeito, uma explosão de raiva ou alegria pode deixar marcas profundas, tanto nos outros quanto em você. Promessas feitas no entusiasmo ou palavras ditas na raiva têm consequências. Muitas vezes,
elas geram arrependimento, mágoas ou mesmo a perda de confiança. Os estoicos nos ensinam que, ao deixar as emoções controlarem nossas palavras, estamos entregando nosso poder às circunstâncias. Marco Aurélio dizia que a paz interior começa quando aprendemos a abraçar o silêncio antes de reagir. Esse silêncio não é fraqueza, é força. Não se trata de ignorar o que sentimos, mas de refletir, de escolher conscientemente como reagir ao mundo. Imagine um momento de conflito. Alguém provoca você, e tudo o que quer é revidar no mesmo tom, ou usando até palavras mais afiadas. Ou então, em um momento de euforia, você promete mais do que pode cumprir. É fácil prometer o que não podemos cumprir quando estamos empolgados, como quem diz sim a tudo em uma festa, e depois percebe que comprometeu seu tempo, energia ou valores. O que realmente ganhamos com essas reações? Talvez uma satisfação passageira, mas quase sempre acompanhada de arrependimento. A pausa estoica é como um semáforo entre o coração e a mente. Ela dá tempo para decidir se vale a pena reagir ou esperar o momento certo. Nesse intervalo, transformamos impulsos em clareza e emoções em sabedoria. Quando praticamos o silêncio nesses momentos, algo poderoso acontece. Descobrimos que o autocontrole é mais do que inteligência emocional, é respeito por nós mesmos e pelos outros, e é a chance de usar palavras que refletem quem realmente somos. Falar menos e pensar mais não é repressão, é proteção. É construir pontes entre o que sentimos e o que queremos dizer, criando conexões mais verdadeiras e duradouras com os outros e com nós mesmos. 8. A necessidade de estar sempre certo. Tentar estar sempre certo é como construir uma casa perfeita em um terreno que não para de tremer. Cada conversa vira um campo de batalha, como se fosse necessário provar quem tem mais razão. Mas no fundo, essa luta não é com os outros, é com você mesmo. Toda vez que insiste em ter a última palavra, é como tentar preencher um vazio interno com a validação dos outros. Essa necessidade pode vir de vários lugares, como da escola, onde errar era visto como fracasso, das redes sociais, onde debates viram competições de ego, ou até da família, onde ser questionado podia parecer uma ameaça à sua autoridade. Mas aqui está algo importante. Errar não diminui ninguém. Na verdade, admitir erros é uma das maiores provas de força. Como disse Sócrates, a verdadeira sabedoria está em reconhecer a própria ignorância. A filosofia estoica nos ensina algo essencial. Você não pode controlar como os outros enxergam você. Toda essa necessidade de provar algo só acrescenta peso desnecessário à sua vida. Imagine que, a cada discussão ou opinião forçada, você coloca mais uma pedra na sua mochila. Com o tempo, a carga fica insuportável e você se sente exausto. Abrir mão dessa necessidade é como abrir uma janela em um dia abafado. O alívio é imediato. Optar pelo silêncio, às vezes, não é perder, é libertar-se. E se, da próxima vez que sentir vontade de corrigir alguém, você simplesmente respirasse fundo e deixasse passar? Não por desistência, mas por sabedoria. Essa pausa é o momento em que você percebe que nem toda conversa precisa de um vencedor. Escutar verdadeiramente é uma arte. Não é ouvir para rebater, mas para entender. Como disse Epicteto, temos 2 orelhas e uma boca para ouvir 2 vezes mais do que falamos. Quando você escuta, algo curioso acontece. A ansiedade de estar certo desaparece, e o silêncio traz paz. Permita-se errar, permita-se observar. No final, estar sempre certo nunca será mais importante do que estar em paz consigo mesmo. 9. Expectativas irrealistas. Expectativas irrealistas são como tentar segurar o vento. Não importa o quanto você tente, ele sempre escapa. É como imaginar uma estrada sem curvas ou buracos. Mas a vida não é assim. Ela é cheia de reviravoltas, e insistir em moldá-la para nossos desejos só nos deixa exaustos. Quando esperamos cenários perfeitos, esquecemos que o mundo é complexo e que muitas coisas estão fora do nosso controle. Pense em quantas vezes você já esperou que um amigo nunca falhasse, que seu parceiro adivinhasse o que você queria, ou que seu trabalho fosse perfeito. Essas expectativas, por mais tentadoras que pareçam, acabam nos aprisionando. As pessoas têm suas próprias histórias e limitações. Esperar que elas sempre ajam como queremos é negar quem elas realmente são. O mesmo acontece com nossos planos.
Quem nunca desenhou um caminho perfeito para alcançar um objetivo, acreditando que tudo sairia conforme o planejado? Mas a vida é como um rio, cheia de curvas, pedras e quedas. Insistir em um único plano pode nos cegar para outras oportunidades ou aprendizados valiosos. Lao Tzu já dizia: aqueles que fluem como a vida flui. Imagine que você está cozinhando um prato especial. Você escolhe os melhores ingredientes, segue a receita com atenção e dedica todo o seu tempo. Mas, no final, o sabor pode não ser exatamente como você imaginou. E está tudo bem. Nem tudo depende de você, e aceitar isso é sinal de maturidade. Expectativas rígidas nos deixam vulneráveis à frustração e nos afastam da flexibilidade emocional. Quando ajustamos o que esperamos, ganhamos força para lidar com o que realmente importa. Viktor Frankl, psiquiatra e sobrevivente do Holocausto, disse: quando não somos mais capazes de mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Se essa mensagem está fazendo sentido para você, aproveite para se juntar a nós. Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe seus pensamentos nos comentários. Lembre-se, a mudança está sempre ao nosso alcance. 10. Comparações irreais. Você já se comparou com os outros? Seja sincero. Quantas vezes olhou para o sucesso ou os passos de alguém e começou a medir seu próprio valor? A comparação pode parecer inofensiva, mas é como usar a planta de outra casa para medir a sua. Não faz sentido. O que funciona para os outros pode não fazer sentido para você, e o resultado é sempre o mesmo. Você acaba se sentindo menor e perdendo de vista o que realmente importa em sua própria jornada. Agora, imagine que está em uma biblioteca. Cada livro ao seu redor é único, com histórias cheias de nuances. Mas, em vez de escrever sua própria história, você tenta imitar o estilo de outro autor. E o que acontece? Você perde a autenticidade, perde a essência. A sua força está em ser quem você é, com suas falhas, conquistas e tudo mais que te define. Se comparar o tempo todo desgasta sua confiança. De comparação em comparação, você começa a acreditar que nunca será suficiente, que não é bom o bastante, rápido o bastante e capaz o bastante. Isso acontece porque ficamos tão focados no que os outros fazem que esquecemos de valorizar o que já conquistamos. Oscar Wilde capturou bem isso quando disse: seja você mesmo, todos os outros já existem. A vida não é uma competição, é uma jornada única e cada passo que você dá importa. Mas, se você está sempre olhando para o caminho de outra pessoa, acaba tropeçando no seu. E enquanto você se compara a alguém, essa pessoa pode estar olhando para você, se perguntando como você consegue o que tem. Os estoicos, mestres em sabedoria prática, nos ensinam que a única comparação válida é com quem fomos ontem. Quando sentir o impulso de se comparar, porque ele vai surgir, pare e reflita. Por que estou me comparando? O que realmente está me incomodando? Essas perguntas podem trazer respostas surpreendentes. Talvez revelem uma insegurança que precisa ser trabalhada, ou às vezes, que o problema nem era tão grande assim. Uma maneira poderosa de vencer a comparação é praticar a gratidão. Parece simples, mas faz uma diferença enorme. Em vez de focar no que falta ou no que os outros têm, olhe para o que você já conquistou. Agradeça por suas pequenas e grandes vitórias. Emily Dickinson, que foi uma das maiores poetisas da história, disse: a gratidão é o vinho da alma. Vá em frente, embriague-se. Quando você foca na gratidão, o peso da comparação começa a desaparecer. Você percebe que está vivendo sua própria jornada e que não precisa competir com ninguém. A vida é muito curta para tentar agradar ou competir o tempo todo. Quando você para de se enxergar pelos olhos dos outros, descobre quem realmente é. Sua história é única e irrepetível. Deixe ela ser sua, com todas as suas cores e imperfeições. E se você chegou até aqui, obrigado por assistir.